Graça e paz, povo lindo, não perca este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu. Mensagem, o fariseu e o publicano. Vamos para a Bíblia. Lucas 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12. Jejum 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Versículo 13. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Estarei fazendo uma breve oração. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço, abre, Pai, a minha mente, me dê, Pai, sabedoria dos altos céus, para que eu venha, Pai querido, Pai amado, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Teu Espírito Santo da verdade se assenta aqui do meu lado, neste momento de leitura e meditação da Tua Santa Palavra, para me ensinar, para me exortar e para me fazer lembrar, Pai, de tudo aquilo qual eu irei ler neste momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo da verdade venha escrever cada capítulo, cada versículo, cada vírgula, cada parágrafo da Tua santa palavra na tauba do meu coração, Pai, para que eu não venha pecar contra Ti. Amém. Amados, a palavra parábola no grego ou parábola em português significa colocar ao lado, ou seja, fazer uma comparação. Parábola nada mais é que uma história terrena com um significado celestial. A parábola do fariseu e o publicano é uma parábola contada por Jesus Cristo
durante o seu ministério terreno. O significado da parábola do fariseu e o publicano fala sobre qual deve ser a atitude correta na oração. Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Nesse estudo vamos conhecer o contexto, a explicação e o significado e as lições dessa parábola de Jesus Cristo. O contexto desta parábola nos ensina como orar corretamente. O evangelista nos informa que Jesus contou a parábola do fariseu e o publicano, algumas pessoas que confiavam em si mesmo. Essas pessoas se consideravam justos e por isso desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido, é muito provável que a sua maioria era constituída por fariseus. Grande parte dos fariseus rejeitava o ensinamento de Jesus Cristo. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nessa parábola, em exceção de José de Arimateia e Nicodemos. A explicação desta parábola é simples e objetiva. Ele nos mostra dois tipos de orações. O fariseu e o publicano estavam ambos orando no mesmo local. Foram duas orações com resultados diferentes. Os fariseus constituíam-se em um partido religioso dos judeus, que era radicalmente conservador. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições judaicas. Os publicanos formavam um grupo profissional da época de Jesus, que era empregado dos romanos. Eles exerciam a função de cobrar imposto e taxa alfandegárias. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidor da pátria e corruptos. Diferente dos fariseus, os publicanos não andavam pela sinagoga. Quando desejava orar, eles procuravam a área externa do templo, o qual tinha acesso por serem judeus. Foi exatamente isto que fez o publicano da parábola de Jesus. Os fariseus oravam
nos lugares de honra no templo de Herodes. Já os publicanos oravam num pátio externo. Todavia foi a sua oração que Deus respondeu. O fariseu, na sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados e mostrou arrependimento. Lucas 18, versículo 12. Jejum 2 vezes na semana. Dou dízimo de tudo quanto possuo. Ao contrário disso, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Já a oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se prostrou à distância. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. Ao invés de se auto-elogiar, ele reconheceu o estado de miséria que se encontra e bateu contra o peito, se auto-acusando, clamando a Deus por misericórdia. O significado da parábola do fariseu e o publicano são bastante claros. Essa parábola ensina que devemos orar com atitude correta. Aprendemos também que Deus só perdoa os pecados confessados. Em segundo lugar, a parábola do fariseu e o publicano ensina que não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus, se comparando a outras pessoas e mostrando quanto era superior a elas. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. E ele se humilhou e confessou que era pecador e que necessitava de perdão. Versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Todos, ser humano, sem exceção, peca de uma maneira ou de outra. 1 João 1, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Nós só deixaremos de pecar quando recebermos o corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Filipenses 3, versículo 20, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme
o seu corpo glorioso. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Os dois aqui estavam indo no mesmo objetivo, buscar a face do Senhor em oração. Lucas 19, versículo 46. Está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Certa feita, Deus repreendeu Samuel, porque ele julgou pela aparência e não pelas atitudes. Provérbio 30, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Versículo 12. Jejum 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Este versículo deixa bem claro que os fariseus não guardavam os ensinamentos de Cristo, e sim de Moisés. Eles também achavam que ele seria justificado pelo simples fato de seres dizimistas. Mateus 9, versículo 15. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este versículo é uma grande alerta, pois Deus só perdoa os que confessam os seus pecados. Salmos 51, versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus também só tem misericórdia de quem abandona o pecado. Provérbio 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcançarão misericórdia. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa,
e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Dificilmente a pessoa exaltada alcançarão misericórdia. Provérbio 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amém? Você que ouviu esta mensagem e ainda não tem o seu nome escrito num livro da vida, ou está afastado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras: Senhor Jesus, eu estou neste momento entregando a minha vida em tuas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome num livro da vida e sela com teu precioso sangue. Me dá força para ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. E se gostou, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixe o seu gostei. Amém? Um forte abraço.